Boa tarde, meninos. Nesse vídeo, eu vou fazer a correção da questão 9 e da questão 10 da apostila de vocês, tá? Alguns alunos me procuraram dizendo que não entendeu. Então, eu vou fazer passo a passo as duas questões para vocês, beleza? Olha só, a questão 10 diz assim: considere, na verdade, a questão 9, né? Desculpa. A questão 9 diz assim: um comerciante teve uma despesa de R$ 230 na compra de certa mercadoria. Como ele vai vender cada unidade por R$ 5, o lucro final L será dado em função de X unidades vendidas. Responda. Então, meninos, a primeira coisa, vocês precisam entender o probleminha. Olha o que o problema está dizendo. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230. Então, esse comerciante teve uma despesa, olha só. Ele teve uma despesa de R$ 230. Foi a despesa que ele teve, certo? Ele teve uma despesa de R$ 230. Beleza? Na compra de certa mercadoria. Como ele vai vender cada unidade por R$ 5, na UL será dada em função de X unidades vendidas. Então, aqui, o probleminha já está dizendo que você vai chamar de X as unidades vendidas. Então, X é unidades. X é unidades vendidas. Certo? E aqui e D é a despesa. E cada unidade ele vai vender por R$ 5, certo? E eu quero saber, e L é o lucro. Belezinha? Então, vamos ver aqui. Letra A. Qual é a lei dessa função? O que é lei da função? Lei da função é você encontrar a função para este probleminha, certo? Então, o lucro está em função de X. O lucro está em função das unidades vendidas, certo? Mas quanto que ele vai receber de lucro? Ele teve uma despesa de R$ 230, não é verdade? Isso aqui ele teve de despesa. Então, ele tem que tirar isso aqui do lucro dele. Então, esse valor está negativo no lucro. O que é que ele vai ter de benefício? O que é que ele vai ter de lucro? O lucro... O que é que ele vai ter de montante nessa venda dele? Quando ele vender as unidades por R$ 5, para mim saber a quantidade total que ele vai receber, eu vou chamar isso de um montante. Então, o meu montante aqui vai ser 5 vezes X. Certo? Porque é 5 vezes cada unidade que ele vendeu. Isso aqui ele vai arrecadar esse dinheiro todinho, esse montante. Só que desse montante ele tem que tirar o gasto dele, a despesa que foi de 230, né? Então, o lucro dele vai ser esse montante menos a despesa, certo? Então, organizando aqui, ó, se você não quiser deixar ela desse jeito, você pode fazer o seguinte: L de X, que é o meu lucro, é igual 5x menos R$ 230. Ou seja, o valor total que ele irá arrecadar menos a despesa. Isso aqui vai me dar o lucro, beleza? Então, a funçãozinha é essa aqui. Letra B da 9. Para que valores de x, f de x é menor que zero? Como podemos interpretar este caso? Então, para quais valores de x, o meu f de x vai ser igual a zero? Sabe quem é esse f de x, meninos? Esse f de x é a função de x,
É a mesma coisa do meu L de X, tá? É porque aqui eu chamei de lucro, tá? E aqui ele tá chamando de função. Mas é a mesma coisa. Então, ele está perguntando para quais valores o meu f de x será menor que zero. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 5x menos 230. Para quais valores de x? Esse valor todo será menor que zero. E ele está me perguntando isso. Então, agora eu vou resolver esta inequação. Inequação, vocês estudaram 7º ano para o 8º ano, junto com a equação. Resolve praticamente da mesma forma, a gente só precisa observar o sinal de desigualdade. Em equação, este sinal é de igualdade, por isso que é chamado de equação. Em inequação, esse sinalzinho, ele é chamado de desigualdade. Então, vamos resolver da mesma forma. Então, o 5x eu vou deixar desse lado. Esse 230, eu vou passar ele para o outro lado. Ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, ficou x, tem que ser menor que 230. Esse 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 230 dividido por 5. X menor que 46. Olha só. Vamos agora observar o nosso problema. Vamos analisar aqui a minha resposta. Eu encontrei que para os valores de x menores que 46, o meu lucro vai ser menor que zero. Ou seja, eu não vou ter lucro, não é verdade? Então, olha o que você encontrou. X, meninos, não é a quantidade, X não é o número de unidades vendidas, então vamos interpretar este problema. Está dizendo que se o número de unidades vendidas for menor que 46, o meu lucro vai ser menor que zero. Ou seja, eu não vou ter um lucro, eu vou ter um prejuízo. Porque quando o meu lucro é menor que zero, eu não tenho lucro, eu tenho o quê? Prejuízo. Então, vocês podem até fazer o seguinte, você pode pegar a sua funçãozinha aqui, ó, L de x, que é o meu lucro, é igual a 5x menos 230. E você pode fazer o seguinte, pode colocar aqui, ó, no lugar do x, colocar uma unidade menor que 46. Vamos supor que eu venda exatamente 46 unidades. Olha o que vai acontecer. L de x é igual a 5 vezes 46 menos 230. Olha que eu não estou dizendo que esse x, sendo 46, isso vai me dar um lucro menor que zero. Dizendo que o meu x ele tem que ser menor que 46. Tá? Menor que 46 e não 46. Mas aqui eu tô substituindo 46 só para vocês entenderem o que realmente está acontecendo. Então, a gente vai fazer a continha. 46 vezes 5 vai dar 230. Então, 230 aqui, menos 230. Só para você entender o seguinte. Olha só, 230 menos 230 vai dar zero. Então, se eu vender somente 46 unidades, eu vou ter um lucro igual a zero, certo? Então, se eu vender mais, eu terei um lucro maior. E se eu vender menos, eu terei um lucro menor que zero. Por quê? Aí a gente pode testar. Eu vou colocar aqui agora, L de x é igual a 5x menos 230. Opa, 230. Só que agora, no lugar do x, eu vou colocar só 45. Não vou colocar 46. Só pra gente ver quanto que vai dar. Então, vai ficar o seguinte. 5 vezes 45. Deu 225 menos 230. Quanto que é 225 menos 230? Eu tenho R$225, eu tiro 230, eu vou ficar com menos 5. Ou seja, aqui eu tô tendo um lucro menor que zero. Eu tô tendo um lucro negativo. O que quer dizer ter um lucro negativo? Quer dizer que eu tô tendo um prejuízo, né? Então, eu já vi
que a minha resposta está certa. A letra B está perguntando para quais valores de x eu terei um lucro menor que zero e eu encontrei. Esse valor de x tem que ser menor que 46. Eu testei aqui, ó, e vi que para x menor que 46, o meu lucro sempre vai dar negativo. E quanto menor o número eu colocar aqui, meninos, maior vai ser o meu prejuízo, né? Agora a letra C. A letra C está dizendo assim: para que valores de x haverá um lucro de R$315? Então, está perguntando qual é o valor de x, certo? Para que o lucro, que é o meu L de x, é o lucro, seja R$315. Qual será o valor de x para que o lucro dê isso? Essa aqui é muito fácil. Eu vou pegar a minha função, que é 5x menos 230. E no lugar de L de x, eu vou colocar 315. Certinho? Então, eu vou fazer isso. Agora, eu vou fazer aquela continha básica, né? Que vocês já estão acostumados. Letra de um lado, número do outro lado, né? E aí vai. Então, vamos lá. Esse 230 tá negativo, eu vou passar ele para cá positivo. Vai ficar 315 mais 230 é igual a 5x. Então, vai ficar, ó, 315 mais 230, que é igual a 545, é igual a 5x. Então, x é igual. Esse número aqui, que está multiplicando com x, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 545 dividido por 5, que é 109. Então, eu preciso vender 109 unidades para que eu tenha um lucro de R$315. Certo? Letra C respondida. Agora, a letra D. A letra D tá assim. Qual é o gráfico da função? Vou fazer aqui o gráfico dessa função. Então, a primeira coisa para mim fazer o gráfico da função, eu vou fazer o seguinte: eu vou montar uma tabela, tá? Com valores para x e valores para y. Então, eu vou montar uma tabelinha. Aqui são os meus valores. Aqui são os meus valores de x e aqui são os meus valores de y. E aqui eu não preciso de muitos valores não, meninos, tá? Eu posso colocar aqui só uns 4 valores, só para me ver qual é o comportamento mesmo do meu gráfico, certo? Como é uma função de primeiro grau, eu sei que esse gráfico vai me dar uma reta. E aí eu posso colocar só alguns valores. Por exemplo, quando eu não vender nenhuma unidade, quando o meu lucro for zero, certo? E quando eu vender, por exemplo, eu posso usar isso aqui, ó, que eu tenho. Quando eu vender 109 unidades, eu já tenho até o meu lucro, né? Eu posso colocar para o outro o valor que eu já tenho aqui. Eu já calculei quando eu vender 45 unidades. Eu sei que o meu lucro vai ser menos 5. Então, já posso usar ele aqui, ó. 45 unidades, eu sei que o meu lucro vai ser menos 5. Ou seja, quando eu substituir 45 na minha função, eu sei que o meu L vai dar menos 5. Quando eu substituir 0 aqui na minha função, quanto que vai dar o meu Y? Então, essa eu preciso fazer, né? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer. Vou fazer ela bem aqui no cantinho para vocês, tá? Então, vai ficar, ó, L de x é igual a 5 vezes 0 menos 230, certo? Então, ficou assim, ó. L vezes x... ficou assim, ó.
5 vezes 0 menos 230, tá? 5 vezes 0 menos 230. Então, eu vou encontrar o meu L de x. Meninos, esse L de x aqui é o valorzinho do meu y, tá? Eu tô chamando de L de x para vocês ficarem acostumados, mas é o valorzinho do meu y. Deixa eu colocar aqui que o meu y é o L de x, tá bem? Então, vai ficar 0 menos 230. 5 vezes 0 é 0, só sobrou 230. Então, eu sei e vou colocar já aqui que quando eu não vender nenhuma unidade, eu vou ter um prejuízo de R$230. E quando eu não tiver lucro nenhum e nem prejuízo, é quando o meu L de x for 0. Isso vai acontecer quando eu vender quantas unidades? 46, certo? Então, aqui eu já tenho alguns valores, agora eu vou montar o meu gráfico. Então, eu já vi que os meus valores para y negativo, né? Então, eu vou montar o meu gráfico assim. Aqui é o meu eixo x, aqui é o meu eixo y, certo? E eu vou colocar os valores aqui de 50 em 50, né? Porque eu tô vendo que estão bem grandes esses valores aqui na minha tabela, tá? Então, para ficar mais arrumadinho, eu vou colocar aqui de 50 em 50. Então, aqui é 50, aqui vai ser menos 50. E aqui vai ser 50, tá? Aí vocês vão fazer mais arrumadinho aí no caderno de vocês. Já coloquei os meus valores, agora eu vou colocar os meus pontos aqui. Olha como que eu vou fazer. Primeiro ponto é quando o meu x for 0. Quando o meu x for 0, o meu y é quanto? Menos 230. Então, se aqui é 250, aqui deve ser 225, bem aqui no meio, 230 mais ou menos aqui. Então, o meu x vai ser 0 e o meu y, menos 230. Agora, o meu próximo ponto vai ser 46 para x e 0 para y. Então, se aqui é 50, aqui é 25, certo? E o meu 46 deve estar aqui, pertinho dos 50, beleza? Quando for 45, que tá bem aqui pertinho, vai ser menos 5. Então, se aqui é 50, aqui é 25, aqui é um 12,5, metade de 12,5 é 6 e pouco. Então, tá mais ou menos aqui bem pertinho, né? O meu outro pontinho. Então, olha só, aí vocês vêm com uma régua e marca aí no seu gráfico, certo? E agora, meninos, vamos fazer a letra E. A letra E é para vocês fazerem o estudo de sinal. Então, eu mandei um vídeo para vocês explicando esse estudo de sinal, que foi agora da atividade. Então, você pode pegar até o seu gráfico mesmo, que você já fez, de cabeça para baixo. Aqui eu nem precisava colocar 3 pontos, tá? Só com 2 pontos você já consegue ver o comportamento aí da sua reta, beleza? Então, você vai fazer o estudo de sinal. Como que você vai fazer o estudo de sinal aqui? Olha só, você vai olhar o quadrante. Então, este primeiro quadrante aqui, esse aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante, né? Então, o estudo de sinal é o seguinte, vocês vão vir aqui, primeiro quadrante, o x é positivo. E o y é positivo. Segundo quadrante, o meu x é negativo, ó, os valores aqui estão voltando. E o y é positivo. Terceiro quadrante, todos os dois são negativos. Quarto quadrante, o meu x é positivo e o meu y é negativo, certinho? Então, estudo de sinal é só isso.
Agora, meninos, nós vamos resolver a questão 10. A questão 10 diz assim: considere a função reais levando em reais, definida por f de x é igual a 5x menos 3. Então, aqui eu já tenho a minha função, né? Então, eu vou só agora responder, viu? O que tá pedindo aí na letra A, letra B, C, D e E. Então, vamos lá. Na letra A, verifique se a função é crescente ou decrescente. Então, eu vou colocar a funçãozinha aqui e vou analisar se a minha função, se ela é crescente ou decrescente. Olha só, meninos. Eu expliquei para vocês no vídeo quando que a função é crescente e quando que a função é decrescente. Quando que eu tenho uma função crescente? Quando eu tenho o A maior que zero. Quando eu tenho uma função decrescente? Quando eu tenho o A menor que zero. Função crescente, o A é maior que zero. Função decrescente, o A é menor que zero. Então, uma função, ela é do tipo f de x é igual a x mais b, certo? Então, a funçãozinha, ela tem o valorzinho de A e tem o valor de B. Se esse A for maior do que zero, a minha função, ela é uma função crescente, certo? Então, eu vou olhar aqui. Quem é o meu A na função? O A é aquele valor que está acompanhando o x. Quem está acompanhando o x aqui é o 5. Então, o meu A é 5. 5 é maior que zero? Sim. Então, a minha função é crescente. Certinho? Entenderam? Então, letra A respondida. Agora, vamos fazer a letra B. A letra B está perguntando o seguinte: o zero da função. Quem é o zero da função? O zero, meninos, é quando o y é igual a zero. Então, eu vou pegar a minha funçãozinha, olha só. F de x é igual a 5x menos 3 e vou igualar essa função a zero. Então, vai ficar 5x menos 3 igual a zero, certo? E agora eu vou fazer aquela parada, né, que vocês já conhecem. Eu preciso encontrar o valor de x, então eu vou jogar letra de um lado, número do outro lado. Então, eu vou ficar com 5x, vou passar esse 3 para o outro lado, ele tá negativo, ele vai positivo. Então, eu vou pegar esse 5 que está multiplicando e esse 5 vai passar para o outro lado dividindo. Pronto, encontrei o valorzinho. Encontrei o valorzinho de x para quando y for zero, certo? Letra C. Na letra C, tá pedindo... Esse caminhão passar. Na letra C, está pedindo um ponto onde a função intersecta o eixo y. Meninos, quando a função intercepta o eixo y, significa que o meu x é zero. Vou pegar a minha funçãozinha, só que agora eu vou igualar o x a zero. Então, vai ficar, ó, a minha função é o seguinte: f de x é igual a 5x menos 3. Esse f de x é a mesma coisa de y. Então, y é igual a 5x menos 3. Y é igual a 5 vezes 0 menos 3. Y é igual a 5 vezes 0 é 0. Então, vai sobrar menos 3. Então, quando vai interceptar o eixo y? Quando o meu x for igual a zero e o meu y é 3, certinho? Na letra D, tá pedindo o gráfico da função. Agora, a gente vai fazer um gráfico aqui. Para me fazer o gráfico, eu sempre preciso montar uma tabelinha, tá? Eu tenho o meu eixo x e aqui eu tenho o meu eixo y. E aí, eu preciso montar uma tabelinha, meninos. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui embaixo, olha, com valores de x e valores de y. Então, aqui são os valores de x e aqui são os valores de y. E eu vou colocar valores pequenos, tá? Então, o primeiro valor aqui, ó, para quando o meu x for zero,
Vamos colocar 3 valores, já tá bom. Não precisa mais que isso, tá? Até 2 tá bom. Só para você ver como que é o comportamento do gráfico. Então, eu vou colocar aqui quando o meu x for 0, quando o meu y for 0. E posso colocar aqui quando o meu x for 1. Vocês podem sugerir aqui 1, menos 1, 2, tá? O tanto que vocês quiserem. Por que eu vou usar esses valores? Porque eu já tenho aqui o resultado. Quando que o meu x for 0? Quando o meu x é 0, o meu y é menos 3. E quando o meu y for 0, o meu x é 3 dividido por 5, certo? É 3/5, beleza? Que é a mesma coisa que 0,6. E quando o meu x for 1, aí eu posso fazer uma continha aqui, ó. Eu tenho y é igual a 5x menos 3. Então, y é igual a 5 vezes 1 menos 3. Y é igual a 5 menos 3. Y é igual a 5 menos 3 é 2. Então, quando o meu x for 1, o meu y é 2. Agora, tendo esses pontinhos, eu vou marcar no meu gráfico. Então, quando o meu x for 0, meu x é 0, o meu y é menos 3. Então, eu tenho um pontinho aqui, ó. Certo? Passou pelo eixo y, o meu x é 0. Quando o meu x for 0,6, o meu y é 0. Então, se aqui é no meio 0,5, o 0,6 está bem aqui do ladinho, né? E aí, só com esses 2 valores, eu já ia conseguir, ó, traçar a minha retinha, tá vendo? Mas eu tenho mais um, então eu vou marcar ele. E quando o meu x for 1, o meu y é 2. Então, eu vou subir aqui. E agora, eu vou marcar. Certinho? Aí no caderno de vocês vai ficar mais certinho ainda.